Um caso que vai trazer muito desdobramento ainda, e que a gente vai ver ainda muito nos noticiários, é o caso do Anderson Torres. Você deve lembrar, está preso hoje à ordem do Alexandre de Moraes por suposta prevaricação, por não ter feito o que deveria fazer, sendo que estava licenciado com o apoio da lei. Nem no Brasil ele estava, mas o culpado é ele. Lembra disso? Pois é, teve desdobramento, o Alexandre de Moraes deu mais uma decisão sobre o Anderson Torres. Eu vou te explicar um pouquinho também. Também você vai ver aqui, você conhece o Josias de Souza? Não. É um jornalista ferrenho, atacante contra o Bolsonaro. Oposição jornalística ao Bolsonaro. Pois é, acho que ele caiu na real agora e começou a tecer críticas contra o Lula. A lua de mel com a imprensa acabou. Isso e muito mais notícias nesse vídeo de agora. Esse é o vídeo do meio-dia e eu tô chegando na sua casa agora na hora do almoço. Tô sentindo até o cheirinho da comida. Então, peço a você que tenha sempre uma mesa farta, te desejo bênçãos durante o dia e esse resto de semana que ainda corre aqui. E vamos às notícias, né? Só lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? É importante, a gente tá ganhando um protagonismo importante em trazer as notícias para vocês. Isso porque a gente faz com carinho e com muito prazer, tá bom? Mas bora lá, eu sei que você quer informação e a gente já vai começar falando do Anderson Torres. O Anderson Torres, ele já foi ministro de Justiça do Bolsonaro. E o fato dele ser muito ligado a Bolsonaro, ele foi pego como um verdadeiro bode expiatório, ou seja, prisão. Queremos a prisão do Anderson Torres. Por quê? Porque ele passou a ser o secretário de Segurança do Distrito Federal. E a culpa de tudo que está acontecendo, a culpa do mundo ser redondo é do Anderson Torres a partir de agora. Entenda o seguinte: precisava-se prender alguém para mostrar uma resposta à sociedade. Dois foram pegos para Cristo: o Fábio Vieira, que era o comandante da PMDF, e o Anderson Torres, que era ligado ao Bolsonaro, e por incrível que pareça, nem no Brasil estava quando os atos do dia 8 aconteceu. Ele estava de férias, exatamente, de férias. Mas colocaram a responsabilidade sobre ele, por quê? Porque ele era o mais próximo de Bolsonaro. E pasmem, algo muito grave ainda aconteceu. Acharam uma minuta golpista na casa dele. Uma minuta que não tem assinatura, uma minuta que não tem valor e que até erros de grafia tem. Uma minuta que qualquer um pode ter redigido. A grande questão é que ao prender o Anderson Torres, eles esperavam que ele fosse trair Bolsonaro e jogar que Bolsonaro tratava de um golpe de Estado, era um criminoso e que aquela minuta era dele. Pois é, o tiro saiu pela culatra, porque Anderson Torres falou que Bolsonaro, hora nenhuma, estava tramando contra o Estado Democrático de Direito e que Bolsonaro nem sabia do conhecimento daquela minuta. E que aquela minuta é uma minuta que qualquer um pode ter redigido, ele recebeu, e por não dar importância àquele que é um mero pedaço de papel, simplesmente deixou ali no canto, não tinha valor nenhum. Aí é que vem a grande questão. Juristas renomados, como o próprio Ives Gandra Martins, que, diga-se de passagem, foi meu orientando e professor no meu curso de Direito Tributário, veio a público e falou: gente, aquilo é um pedaço de papel. Aquilo ali não tem valor probatório nenhum. Se não tivesse a assinatura do Bolsonaro e impetrado, porque era uma minuta, um decreto, ele deveria ter colocado aquilo. O ato jurídico ele se torna perfeito depois da publicação. Então, até antes da publicação, aquilo não é punível, não é crime. Acabou, tirou ali, a partir daquele momento, o interesse da esquerda. Tá? Ou seja, jogou um balde de água fria nas narrativas da esquerda e acabou, porque não deu para jogar a culpa em cima de Bolsonaro, porque aquilo não provava nada. Agora, parece que as coisas estão começando a se apaziguar. Vamos lá. Essa matéria aqui é do Conexão Política, tá, pessoal? Presta atenção. O Alexandre de Moraes, hoje de manhã, ele mandou um documento à PGR, um ofício à PGR, para que a PGR se manifeste sobre o pedido de liberdade de Anderson Torres. Afinal, não há justificativa e, inclusive, a Defensoria Pública e outras entidades estão questionando o motivo da prisão do Anderson Torres. E o Alexandre de Moraes começou a sentir a própria imprensa fazer críticas, porque Alexandre de Moraes tomou decisões, inclusive, contra a própria imprensa. Ou seja, agora acendeu o sinal vermelho. Será que Alexandre de Moraes não está indo longe mais?
E Alexandre de Moraes colocou o pé no freio e agora está começando a seguir o devido processo legal conforme as regras do direito, tá? Então, ele mandou o ofício para que a PGR se manifeste pela manutenção ou não da prisão do Anderson Torres. Na minha visão, a PGR, se coerente for, tá, vai pedir o relaxamento da prisão do Anderson Torres, vai colocá-lo em liberdade o mais rápido possível, assim como aconteceu com Fábio Vieira, que era o comandante da PM, e as filmagens do Congresso mostraram que ele era inocente. Depois, o que o Lula faz? Simplesmente vai lá e coloca em sigilo outras filmagens do Congresso. Será que o medo é inocentar alguns que eles acusam ou incriminar alguns que eles defendem? Fica a dúvida, né? Mas o importante é que é uma boa notícia essa decisão do Alexandre de Moraes pedindo a manifestação da PGR em relação a Anderson Torres. Vamos falar agora de Josias de Souza. Não sei se você conhece ou já viu Josias de Souza. Ele, que é comentarista do UOL, já foi inclusive comentarista da Jovem Pan. Por que eu vou trazer essa matéria aqui e eu acho interessante que você veja essa matéria? Foi publicado um comentário dele no UOL Notícias, tá? E eu achei interessante. Olha só aqui. Primeira coisa, você tem que lembrar só um detalhe antes de entrar na matéria aqui. Eu peço desculpa pelo meu erro. Mas Josias de Souza detesta o Bolsonaro. Ele sempre acusou Bolsonaro das maiores atrocidades que você possa imaginar como comentarista. E Lula era a opção e o L que poderia salvar o Brasil. Mas essa matéria, olha só o título. Lula virou o líder da oposição ao próprio governo Lula. Análise de Josias de Souza. Ou seja, segundo Josias de Souza, ele elogiou o BNDES do passado. Enquanto o Mercadante veio, quis desvincular toda aquela ruptura moral que aconteceu no BNDES, ou seja, emprestar dinheiro para ditaduras, emprestar dinheiro para outros países, mesmo sabendo que ia dar calote, o Mercadante calou a boca, não quis comentar sobre aquilo para abafar o caso. Lula veio e abre a boca e anda com a página contrária, ou seja, falou tudo aquilo que não deveria falar, que ia voltar a liberar dinheiro para ditaduras, que ia fazer tudo aquilo que merecia e ainda falou em glórias do BNDES do passado, o mesmo BNDES criticado por toda a nação brasileira. Também o Josias de Souza falou sobre a questão do Banco Central independente. E olha só que ponto interessante. Josias, sem deixar de criticar Bolsonaro, falou, olha, vamos lá, Bolsonaro teve durante todo o período o Banco Central independente. E o Banco Central independente não permitiu que Bolsonaro fosse populista, que Bolsonaro utilizasse o dinheiro, e Bolsonaro nunca reclamou do Banco Central. Agora Lula, que a gente já sabe que tem um histórico de uso das instituições um tanto quanto delicado, a gente sabe do que a gente está falando, né? Então o Lula, que tem um histórico todo delicado, vem agora esbravejar e pagar de bom moço querendo atacar o Banco Central? Pois é, então Josias falou que Bolsonaro agiu correto, ele sabia da importância da autonomia do Banco Central e ficou na dele. Lula, pelo contrário, ele não está nem aí se o pobre vai ou não pagar uma inflação alta. Ele quer manter o discurso populista dele. E tenho em dizer aqui, eu concordo com Josias de Souza em relação a Lula, que o discurso populista dele só vai afundar o nosso Brasil. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre o Jean Paul Prats, tá? Jean Paul Prats é um senador do Rio Grande do Norte. E aqui tem um ponto muito importante. Ele saiu, né, ele pediu a exoneração do cargo dele, ele pediu a desistência do cargo de senador da República e assumiu o cargo de presidente da Petrobras. Até então, estava tudo tranquilo, mas Deltan Dallagnol chegou e já começou a tirar o sossego do senador. Olha só, o Deltan Dallagnol fez essa publicação aqui, ó. Nossa ação do dia foi conjunta com diversos outros deputados da oposição. Seguremos no papel de fiscalizar e estamos nos unindo para termos cada vez mais força enquanto oposição ao governo. E publicou essa matéria da Veja. Oposição pede que a CGU é a Controladoria Geral da União, ela que faz a fiscalização dos atos de governo, tá? E pediu que a CGU apure conflitos de interesse do chefe da Petrobras.
que é o Jean Paul Prats, tá? Por que eu estou dizendo isso? Olha essa matéria do Correio do Povo. Deputados denunciam o conflito de interesses na indicação de Prates para a Petrobras. Por quê? Porque o Jean Paul Prats, ele figura em duas empresas que exploram petróleo. Ou seja, como ele pode ser o presidente da Petrobras e se beneficiar indiretamente com duas empresas que ele tem que fazem a exploração e o uso do petróleo? É lógico que ele vai beneficiar as suas empresas. Então, um verdadeiro conflito de interesses. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que vocês vão ouvir muito eu falar do Deltan Dallagnol e dos demais deputados que assinaram esse pedido à corregedoria assinaram esse pedido de fiscalização aqui. Então, bola dentro do Deltan Dallagnol. E tá certo, há sim um conflito de interesse, e a gente sabe disso. Essa agora, a mídia dá divulgação a isso, assim como eles falavam do Paulo Guedes e as offshores, assim como eles falavam de outras críticas, né? Será que a mídia vai dar o mesmo interesse, a mesma ênfase às denúncias que o Dallagnol está fazendo? E digo uma coisa, eu começo a perceber que o Congresso precisava de mais procuradores da Lava Jato lá dentro. Eu estou gostando da forma que eles estão agindo e fiscalizando. Bora falar dessa moça aqui? Não sei se você conhece essa moça, né? Ficou um pouquinho famosa no Brasil. Brincadeira à parte, você sabe que eu estou falando de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que está tomando conta dos noticiários. Algo interessante acabou acontecendo. Olha só, a Janja, quando assumiu como primeira-dama, a Globo veio e tentou dar um boom na imagem da Janja, primeira-dama do Lula. E uma coisa interessante aconteceu. O ponto mais interessante foi, até teve uma matéria do Oi Luiz TV, que ele postou, que tudo era Janja. Tudo que acontecia nos primeiros 10 dias do governo, a Janja visitou o palácio, a Janja fez isso, a Janja usou roupa tal. E ela tomou um protagonismo primeiro ali nos 10 dias. Depois disso, Michele Bolsonaro está muito mais nos holofotes do que a Janja. E as informações que foi publicada numa revista pública aí, uma revista sobre política e fofoca, falou que a Janja já está incomodada com o protagonismo da Michele Bolsonaro. Mas por que eu estou falando da Michele Bolsonaro? É para fofoca? Não, meu canal não é de fofoca, meu canal é de falar de política. Vamos lá. Essa matéria do Paulo Capelli falando da Michele Bolsonaro é interessante, tá? Michele Bolsonaro definiu prioridades após descartar a candidatura. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, descartou candidatura a cargo eletivo até 2026, mas definiu uma prioridade na atuação política. Que prioridade é essa? Eu vou te explicar. Vamos lá. Primeiro se aventou Michele Bolsonaro como candidata a presidente, depois se aventou como candidata ao Senado pelo Distrito Federal e até a governo do Distrito Federal. Logo depois dessas informações, a mídia, aquela que age como urubu quando encontra a carniça, veio e começou a disparar contra Michele Bolsonaro. Melhor alternativa, melhor estratégia que o PL poderia fazer. Afastou a Michele Bolsonaro dos cargos eletivos. Ou seja, calma, isso aqui a gente define lá na frente, não é hora de falar ainda. A gente tem muito para averiguar. Assim, cessam um pouco os ataques, porque o medo da Michele Bolsonaro entrar é muito grande. Então, a Michele Bolsonaro definiu agora como prioridade continuar fazendo parte do PL Mulher e continuar fazendo o trabalho que ela fazia com as pessoas com deficiência e trabalho social. E isso me agrada muito porque é a minha bandeira, tá? Eu sou pai de uma menina autista e eu sei o quanto essa bandeira é importante. Nisso, ela ganha visibilidade, ela ganha tempo, cria credibilidade em relação às suas pautas e ela pode anunciar a sua candidatura nos 45 do segundo tempo. Eu te garanto que ela vai dar trabalho para qualquer candidato, seja no governo do Distrito Federal, seja como senadora ou seja como presidente da República. Você concorda comigo ou não? Coloca no comentário. Pois é, pessoal, ficou até o final do vídeo? Diz para mim o que você gostou do conteúdo, o que você concorda, o que você não concorda. Fala para mim a forma que a gente está fazendo, se está te agradando e se ficou até o final. Coloca aí que ficou até o final, é sempre importante. Pessoal, só para constar, estou deixando aqui no link da descrição um livro que eu escrevi, é o mais recente. Vocês sabem que eu sou muito ligado à questão de
evolução, a questão filosófica, né? O tal de filósofo viaja muito na maionese. Mas assim, eu escrevi um livro, tá aqui na descrição do vídeo, 20 regras para a vida, tá? Então, eu trabalhei com frases importantes de pensadores e eu coloco alguns comentários, como a gente evolui como cidadão e como pessoa. Então, se você tem interesse, valor baratinho, R$ 5,99, tá? É um valor simbólico. Você compra aqui, clica aqui, compra aqui. Além do que, você ajuda o nosso canal e tem uma leiturinha rápida aí, 40 páginas de muita informação, muito crescimento pessoal para você. Acompanhe aí e conheça o nosso vídeo, tá bom? O nosso livro, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e espero vocês no próximo vídeo, às 4 horas da tarde. Um abraço.